salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui. Vamos prosseguir com o nosso estudo e, como de costume, nós vamos pedir a Deus que conduza nosso coração. Vamos, portanto, invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pois bem, na aula passada eu havia dito que tivemos um intervalo de alguns acontecimentos que ficaram entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que foram... Quais são os acontecimentos? A iminência do castigo, que é aquela coisa que eu narrei para vocês do anjo que apareceu com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, o livrinho que era doce como mel, mas que era amargo depois, quando era ingerido. E depois, na aula passada, nós vimos no capítulo 11, no início do capítulo 11, a descrição das duas testemunhas que no final eu mostrei para vocês que se referiam a Pedro e Paulo, que foram assassinados durante a perseguição do imperador Nero. Morreu no ano 64 da nossa era. E agora nós vamos finalmente concluir a narração das 7 trombetas, da execução das 7 trombetas, agora precisamente da 7ª trombeta, quando nós concluímos toda essa sessão. O segundo ai. Essa expressão ai é uma expressão, digamos, usada lá na literatura profética. Normalmente, ela vem pronunciada ou vem escrita quando os profetas anunciam uma catástrofe. Naturalmente, a palavra ai remete-nos à ideia de uma dor, porque nós também, mesmo 2000 anos tendo passado, nós também usamos essa mesma expressão para poder significar, para poder simbolizar uma experiência de dor. Então, significa que esse ai, o segundo ai, passou, ou seja, esse segundo sofrimento, esse segundo tormento, porque o primeiro está lá anterior a esses dois acontecimentos que eu tratei aqui, que estão no meio das trombetas, né? Eis que chega rapidamente o terceiro ai, ou seja, a terceira situação que será fonte e ocasião de muito sofrimento, de muita dor. E o 7º anjo tocou a trombeta. Eu já expliquei para vocês que naquele tempo a trombeta era um instrumento de comunicação. Era um instrumento um instrumento de sopro, usado nos exércitos, o que depois foi substituído, por exemplo, até recentemente, a corneta, né, o clarinete. Quando, ainda hoje, nos atos militares, o exército ainda usa o clarinete, né? Mas no passado, sobretudo quando haviam vários destacamentos de soldados, eles eram distribuídos no campo de batalha, e junto de cada um deles ficava uma pessoa com uma trombeta. De maneira que, com o soar da trombeta, de acordo com o soar da trombeta, era possível se comunicar com um batalhão que ficava um pouco mais distante, para que assim pudesse haver uma coordenação, para que houvesse um ataque coordenado e que assim, de acordo com os toques, pudesse simultaneamente cada tropa ir executando aquilo que havia sido planejado. Então aqui, quando está falando do terceiro ai, significa dizer que virá uma batalha, acontecerá uma grande batalha. O 7º anjo tocou, houve então fortes vozes no céu, porque essa batalha não é, como dizia, não é contra homem de carne e osso que lutamos, é contra, como dizia Paulo, é contra as forças hostis, as potestades que governam este mundo. Então, por isso que a batalha, ela procede de Deus. Se procede de Deus, naturalmente, ela já vem predestinada a ser vencedora.
quem como Deus, como dizia Miguel, né? Quem como Deus? Então, pelo simples fato de que a origem da batalha proceder de Deus, essa origem vem de Deus, naturalmente, ela já vem com a garantia e a certeza de vitória. E aí, quando nós imaginamos que essa batalha virá de uma maneira terrificante, aí vem em forma de aclamação, abre aspas. A realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo. Significa dizer que agora os reinos da terra serão dissipados. Todo poder terreno, todo poder hostil a Deus se abaterá diante de sua força, diante de sua glória, porque agora a realeza do mundo passou, ou seja, saiu das mãos dos homens e passou para as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, um reino que não terá fim. Inclusive, quando o anjo Gabriel, quando se apresentou a Nossa Senhora, ele diz exatamente isso, e o seu reino não terá fim. Quando ele vai falar de que ele será filho de Davi, que aí no final o anjo concluirá que o seu reino não terá fim, reinará para sempre. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo. Então, esses 24 anciãos, eles estão descritos aqui no início do Apocalipse, no capítulo 4, quando vai descrever a sala do trono. Então, João vai dizer que havia um trono, que é o local onde se exerce o poder e a realeza, e ao redor deste trono haviam 24 tronos. E sobre esses 24 tronos haviam 24 anciãos. Isso significa que este reino de Deus será um reino em que o poder não é totalitário. Embora Deus seja onipotente, mas o seu regime, o seu reino é um reino compartilhado. O seu poder é compartilhado. Inclusive, Jesus havia dito isso aos seus apóstolos, quando ele dizia, não me lembro em qual ocasião, Jesus dizia assim, por acaso não sabeis que vós vos sentareis em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel? Depois, na nossa teologia sobre o batismo, e mais de maneira muito mais direta ainda, incisiva, na celebração do crisma, nós somos assinalados com a unção do tríplice munus de Cristo, do real, sacerdotal e profético. Ou seja, nós, em virtude dos dois sacramentos, o batismo e da crisma, nós somos investidos da condição de realeza, portanto, nós temos uma dignidade de realeza, nós não somos qualquer seres, nós somos predestinados a governar no reino de Cristo. Nós temos a unção e o munus, o encargo de profetizar pelo anúncio da palavra de Deus, mas também sacerdotal, porque nós somos aptos para a liturgia divina. E a igreja ainda vai ensinar de que existe dois sacerdócios, que é o sacerdócio ministerial, que é o sacerdócio que eu exerço, é o sacerdócio praticado, exercido pelo ministro ordenado, aquele que recebeu o sacramento da ordem, que é o meu caso. Eu sou sacerdote, meu sacerdócio é ministerial. E vocês, que são leigos, vocês também são sacerdotes. A igreja dá o nome de sacerdócio comum, ou sacerdócio comum dos leigos. E vocês exercem o sacerdócio de vocês na participação ativa na liturgia. Ou seja, quando vocês vão para a missa, vocês não devem se sentir uma plateia, como quando se vai a um cinema ou quando se vai assistir uma peça teatral, você está sentado lá nas cadeiras, mas ali você está apenas como assistente. Na missa, todos os fiéis, juntamente com o sacerdote, devem participar de maneira ativa. Alguns, inclusive, poderão mais ativamente quando fazem aquilo que cabe aos leigos, na condição de leitor da palavra de Deus, de salmista, de comentarista, de ministro extraordinário da comunhão. Já é uma participação um pouco mais ativa, mas vocês que mesmo não estando na escala da missa, mas vocês devem estar com a consciência atenta, a mente atenta, o coração conectado com o que está sendo celebrado, porque vocês, mesmo naquela condição de estar sentados no banco da igreja, vocês devem participar de maneira ativa.
respondendo, participando com o amém, rezando a oração, as orações que são próprias de toda a comunidade. Então, todos nós temos a unção sacerdotal. E um dia, quando nós formos conduzidos para a pátria eterna, para a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, nós estaremos formando a grande assembleia sacerdotal de Cristo na eternidade, sem distinção de dignidade, sem distinção de cargo, sem distinção absolutamente de nenhum privilégio, nem de nenhum prestígio. Então, aqui o Apocalipse vai dizer que os 24 anciãos que estão sentados nos 24 tronos, cada um com uma coroa, ou seja, que são partes do governo, eles tomam participação ativa e efetiva na condução do reino de Cristo. Mas interessante que diante desse canto de vitória, em que se aclama a realeza de Cristo, esses 24 anciãos, eles se prostram diante de Deus para adorar. Porque esta atitude de prostração, eles se levantarem dos tronos deles e se prostrarem diante de Deus, é uma atitude de reverenciar e de reconhecer que o rei, por excelência, é Deus. Eles governam por investidura, não por natureza. Por natureza, Deus é que é o legítimo rei. E eles não têm, com essa atitude, nenhuma presunção de futuramente pleitearem a causa de ocuparem o lugar de Deus. De certa maneira, nós podemos nos reportar aquilo que aconteceu no pecado de Adão e Eva, quando o pecado de Adão e Eva foi basicamente isso, eles quiseram usurpar o trono de Deus. Quando a serpente disse, se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Então o pecado original, na verdade, foi o pecado da presunção de querer ser Deus, Deus de si mesmo. Então veja que os 24 anciãos, aqui com a atitude de prostrar-se em adoração, eles estão reconhecendo que, embora tenham sido revestidos com a dignidade da realeza, eles reconhecem que o único rei, o rei por excelência, é Deus. E, portanto, eles adoram numa atitude de profunda reverência, de profundo reconhecimento. Depois, os 24 anciãos cantarão, nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumistes o teu poder, o teu grande poder, e passastes a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu poder, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. Então, a aclamação dos 24 anciãos será uma aclamação que principiará a batalha que virá a seguir. Por isso que vem logo a seguir, logo imediatamente após o soar da 7ª trombeta. Porque agora um pouco adiante, iniciará a batalha definitiva. Seria a da batalha final. Mas essa batalha final, ela é antecedida, ela é intercalada com este reconhecimento da corte celestial. A corte onde os mártires, onde os santos já foram dignificados com a grandeza, com a dignidade da realeza, eles agora reconhecem que nada poderá resistir diante do poder, diante da força, diante da onipotência de Deus, e por isso que eles alegram-se, e por isso que trata-se de uma aclamação, eles alegram-se exatamente porque eles sabem que a batalha que está prestes a se iniciar, ela já tem a garantia da vitória. Por isso que o louvor e o reconhecimento já é feito antes da batalha ser desencadeada. Porque agora chegou o tempo de julgar vivos e mortos. Aqueles que fizeram guerra contra os santos, aqueles que levantaram sua mão e com arrogância encarceraram os santos, aqueles que publicamente humilharam e que dizimaram, que
martirizaram os santos, agora serão eles que sentarão no banco dos réus, serão eles que serão julgados. Por isso que agora todos, de um lado, os santos se rejubilam, inclusive lá atrás, no capítulo 6º, quando o Apocalipse vai relatar, quando diz que e eis que vi sobre o altar a multidão dos santos, das testemunhas que traziam um cálice contendo a oração dos santos. E eles diziam, até quando, Senhor, não julgarás as nações e o que eles nos fizeram? E agora está chegando o momento em que Deus está prestes a julgar e a sentenciar as nações, mas de maneira especial a estrutura do poder que se organizou, que se sistematizou para poder varrer da face da terra aqueles que pregam e anunciam o reino de Cristo, que é o Império Romano. O templo de Deus que está no céu se abriu. O templo de Deus que está no céu se abriu, ou seja, começa-se uma celebração litúrgica. Então veja que a batalha não é uma batalha no campo de batalha no sentido próprio da palavra, com armas. Porque a força dos cristãos não é pelo poder da espada. Inclusive tem um salmo que diz assim, não é a força do cavalo que lhe agrada. Né? Porque nós vencemos, a nossa vitória está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então nós vencemos porque Deus garante através do reconhecimento de sua presença na vida dos servos, dos servidores do Senhor, ele garante que jamais permitirá que os seus escolhidos, os seus eleitos sejam confundidos e sejam definitivamente humilhados. Então, o templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Segundo a história, a Arca da Aliança teria desaparecido durante a invasão da Babilônia, lá no Antigo Testamento, e a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 598 a.C. 598 foi a data em que a cidade de Jerusalém se rendeu aos babilônios. Eles, durante 2 anos, cercaram a cidade, ficaram lá acampados, no entorno da muralha da cidade de Jerusalém, e os habitantes resistiram esse cerco por 2 anos, cerca de 2 anos. Quando finalmente, por causa da fome e por causa também do mau cheiro dos cadáveres que ficavam sem sepultura, jogados nas ruas de Jerusalém, finalmente decidiu-se por abrir os portões e renderem-se aos babilônios. Quando eles entraram pela cidade, eles dirigiram-se para o palácio do rei e também para a cidade, para o templo, e entraram de maneira insolente, embora fossem gentios, pagãos, entraram no lugar que não era permitido aos pagãos entrarem, inclusive saquearam o templo, pegaram todos os objetos litúrgicos, todos os vasos usados nas liturgias, muitos vasos, inclusive feitos de material nobre, como ouro, prata, bronze. Tudo isso foi confiscado e levado para a Babilônia. Também a menorá, que era o candelabro de 7 braços, e também a Arca da Aliança. Então, essa Arca da Aliança nunca mais foi devolvida. Inclusive, depois, quando o templo foi reconstruído, depois que Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus reconstruíssem a cidade de Jerusalém e o templo, eles não tinham que colocar no santuário, não tinha mais a Arca da Aliança, eles colocaram a mesa, que seria uma espécie de um altar de bronze. Era onde eles colocavam o sangue do sacrifício quando se vinha lá do altar lá da parte externa, então se colocava ali diante do altar de incenso. Então, a Arca da Aliança que desapareceu no ano 598 a.C., portanto, na época de Jesus, o templo existia, mas não havia mais Arca da Aliança. Aí aqui está dito que a Arca da Aliança apareceu no céu. Claro que aqui se trata de uma metáfora, né? Porque no céu não faz sentido também a Arca da Aliança estar lá. Podemos imaginar, talvez, a Virgem Maria como a Arca da Aliança, mas aqui pode ser como uma alusão simbólica do reino de Deus, à semelhança do reino de Davi, que foi um descendente de Davi que construiu o templo de Jerusalém. Houve relâmpagos
vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Mais uma vez, eu não vou mais aqui explicar assim, o significado desses elementos da natureza, porque eu já expliquei já em outras aulas que normalmente esses relatos de fenômenos que são naturais, relâmpagos, vozes não são coisas da natureza, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo são coisas quando acontecem todas ao mesmo tempo, normalmente na Bíblia associam-se à manifestação do poder divino, o poder de Deus. Lá na descrição de Êxodo, quando Deus faz aliança com Moisés e, consequentemente, por extensão, com o povo hebreu, esses mesmos sinais irão aparecer. Inclusive, eu estava lendo outro dia que lá na montanha onde supostamente se diz que foi o Monte Sinai, existem evidências de formação rochosa que provavelmente fossem lava vulcânica. Então, é provável que, pela descrição que o texto dá, inclusive com fumaça, com pedras que voavam, que é muito provável que os fenômenos que eles se depararam, com os quais eles se depararam, que são descritos no livro do Êxodo, muito provavelmente também fossem desencadeados pela erupção das montanhas vulcânicas, das rochas vulcânicas que haviam naquela região. Então, nós vemos aqui que, com a sétima trombeta, ao invés de vir uma catástrofe global, na verdade, começa-se o princípio da batalha. E essa batalha, assim como aconteceu na época da Páscoa dos Hebreus, que os que foram prejudicados com o julgamento divino foram os egípcios. No caso, essa batalha de Deus, as consequências que virão não afetariam aqueles que têm a marca do Cordeiro. Então, nós vamos nas aulas subsequentes, nas aulas que virão a seguir, nós vamos tratar sobre esse tema. No capítulo seguinte, nós vamos falar sobre a visão, no capítulo 12, que é a visão da mulher e o dragão, que é um capítulo belíssimo, e logo a partir do capítulo 14 e 15, nós iremos presenciar o julgamento de Deus contra as nações, em especial contra a maior potência da antiguidade, que era a cidade de Roma. Então, nós vamos concluir nossa aula por hoje e pedindo a Deus que nos faça compreender, de um lado, a grandeza que Deus predestinou para cada um de nós, a grande e altíssima vocação que Ele reservou para cada um de nós, que é a vida de santidade, e que na fidelidade a esta vocação nós encontraremos sempre nossa felicidade, nossa realização. Devemos ser fiéis à graça santificante que nós recebemos pelo batismo e, assim, nossa visão futura da escatologia, da vinda do reino de Deus, não deverá soar aos nossos olhos, aos nossos ouvidos como algo catastrófico, como algo terrificante, como algo terrível, mas deve ser o grande anelo, a grande aspiração do nosso coração. Então, vamos concluir entregando nosso coração a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.